Dando continuidade ao tópico de sequências numéricas, a gente vai estudar agora um caso muito particular, que é um tipo de sequência numérica que é chamada de progressão aritmética. Nós vamos ver dois tipos, a progressão aritmética e a progressão geométrica. Isso são consequências de uma sucessão numérica com características bem específicas. O primeiro passo para você entender uma progressão aritmética, você vai relacioná-la diretamente com a operação de adição. Então, viu a ideia, viu o nome progressão aritmética, está ligado à operação de adição. Eu vou ler com você a definição e vou explicar os tópicos para você compreender. Então, vamos lá. Chama-se progressão aritmética, também pode ser abreviado por PA, toda sucessão numérica em que cada termo, a partir do segundo, ele é obtido adicionando-se ao anterior uma constante R chamada de razão. Então, essa é a estrutura. Então, o que acontece? Numa sucessão numérica que existe esse padrão, nós vamos dar o nome de progressão aritmética. Então, como é obtida uma progressão aritmética? A partir do segundo termo, a progressão pode ser montada adicionando o termo anterior a uma razão. Essa razão vai ser uma razão fixa para toda a minha sequência, tá? Então, essa razão ela é fixa. Então, observe como é que a gente obtém um termo. Para obter um determinado termo, eu vou pegar o termo imediatamente anterior, quando eu chamo de A n-1, n-1 dá o sentido de ser uma unidade antes. Então, uma unidade anterior, né, o termo anterior, mais essa razão. Tudo bem? Então, essa razão ela vai ser adicionada termo a termo para que dessa forma a gente consiga ir montando a nossa sequência numérica, que vai ser chamada de PA. Coloquei alguns exemplos para você compreender. Então, observa, aqui eu tenho um exemplo de uma sucessão numérica. A princípio, ela é apenas uma sucessão numérica. Nós vamos verificar se ela é uma PA. E como que a gente faz essa verificação? Vamos lá. Observa que nesse caso é uma PA, uma sequência infinita, onde o primeiro termo é o A1, o primeiro termo A1 é -1, o segundo termo A2 é 3, terceiro termo, que é o A3, é o 7 e assim sucessivamente. Para a gente poder constatar se isso aqui realmente é uma PA, o que a gente vai fazer? Então vamos lá. A sequência é -1, 3, 7, 11, 15 e assim sucessivamente. Não, deixa eu fechar com parênteses. E assim sucessivamente, porque nesse caso ela é infinita por causa da minha reticências. O que eu vou fazer para verificar se isso é ou não uma PA? Eu vou pegar o meu A2, observe, eu vou pegar o meu A2 e vou subtrair do meu A1. Depois eu vou pegar o meu A3 e vou subtrair do meu A2. Depois eu vou pegar o meu A4 e vou subtrair do meu A3. Isso eu poderia continuar com todos os termos da minha progressão. Se toda vez que eu fizer essa diferença eu encontrar um mesmo número, esse número vai ser chamado de razão. Vamos lá. Quem é o meu A2? O meu A2 é 3. Menos o meu A1. Quem é A1? -1. A3. Quem é o meu A3? 7 menos o meu A2, que é 3. Aí eu vou pegar o meu A4, que é 11, e vou subtrair do meu A3, que é 7. Vamos lá. Menos vezes menos, mais. 4 mais 3 mais 1, 4. 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. Então, realmente, toda vez que eu pego um termo, subtraio esse termo do meu termo anterior, eu encontro ali uma constante, e essa constante é igual para toda a minha sequência. Então, sim, isso é uma PA. Então, aqui a gente conclui que essa PA, então sim, isso é uma PA. Nesse caso, ela é infinita por causa das reticências. O meu A1 é o termo -1, o meu A2 é o termo 3 e assim sucessivamente. A minha razão é 4 e se você observar, ela está crescendo. Então, isso é uma PA crescente, ok? Porque eu posso ter também uma PA decrescente. Olha um outro exemplo. Tenho aqui uma sucessão numérica a princípio. Então, observa que não necessariamente, se aparecer uma sequência numérica, ela vai ser PA.
você tem que verificar, ela pode ser apenas uma sucessão numérica, pode ser uma PA, e quando a gente vai ver daqui a pouco, a gente pode ver que ela é uma PEG também. 5, 3, 1, menos 3. Se você fizer a conta, vamos lá, 3 menos 5, menos 2. 1 menos 3, menos 2. E se você continuar fazendo a conta, você vai verificar que sim, você vai encontrar o menos 2 como razão. Não há necessidade de você testar isso para todos os termos. Se você testar ali para os 3, 4 primeiros termos e já constatar que essa razão ela existe, você já pode concluir que sim, a sua sequência é uma PA. Então, nesse caso, esse exemplo específico é uma PA finita, que observa que tem aqui o parêntese, ele terminou e não tem reticências. Ela é decrescente, porque o seu valor, obviamente, está diminuindo, e porque nós fizemos a conta e encontramos a razão como sendo menos 2, ok? Então, essa é a principal característica de uma PA, de uma progressão aritmética. Ela é obtida adicionando ao termo anterior um número constante chamado de razão. Bom, numa PA, cada termo é obtido do anterior, adicionando-se a ele uma razão, e isso é chamado de termo geral de uma PA. Então, essa fórmula aqui ela é extremamente importante. Para você obter um termo geral, ou seja, a expressão geral da sua PA, o que você vai fazer? Você vai sempre pegar o primeiro termo, você vai somar com n menos 1 termos e multiplicar isso pela razão. Essa fórmula vai te dar o termo geral da sua sequência, o termo geral da sua PA. E observe que esse termo geral pode ser uma expressão ou pode ser até um número, né? Suponhamos que você tem uma sequência numérica, eu vou fazer esse exemplo aqui para você ver. Você tem lá uma sequência numérica e nessa sequência numérica, o enunciado, né, na questão está pedindo para você achar, por exemplo, o 20º termo, o 100º termo, ele pode pedir um termo qualquer da sua PA. Bom, se você inicialmente usar apenas a ideia de ir achando um termo de cada vez, isso vai dar muito trabalho. Só que você pode usar a fórmula geral e pela fórmula geral você já, entre aspas, pular para a casa que você quer encontrar. Olha o exemplo que eu coloquei. Encontrar o 15º termo dessa PA. Então observa, te dei ali uma PA, vamos fazer esse exemplo. A minha PA é 4 menos 1 e menos 6, 4 menos 1 menos 6, observa que tem reticências, então ela é infinita. Vamos lá, lembrar algumas coisas importantes. Aqui quem é o meu A1? Esse aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3 e assim sucessivamente. A questão quer que a gente encontre o 15º termo. Então é como se eu fizesse isso daqui, ó. Eu quisesse encontrar o termo A15, que é um termo que está lá na frente. Bom, você pode sim ir somando. Se você fizer aqui a diferença do segundo termo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo, você vai encontrar a razão. E você pode ir somando até chegar no 15º termo. Só que isso vai demorar bastante. E tenta generalizar isso para um exercício que tenha mais termos. Então, você já pode utilizar o termo geral da PA para chegar direto no termo que você quer. Então, vamos anotar aqui as informações que a gente tem. Quem é o meu A1? O meu A1 é o primeiro termo, nesse caso é o termo 4. Vamos descobrir aqui a nossa razão. Como é que a gente obtém a razão? A razão a gente vai fazer o segundo termo menos o primeiro termo, isso tem que ser igual ao terceiro termo menos o segundo termo, e você iria continuar fazendo isso. Então a nossa razão vai ser 1 menos 4 menos 5. Vamos ver se vai funcionar. Menos vezes menos, mais. Menos 6 mais 1, menos 5. Tá vendo que funcionou? Então, realmente, a minha razão é menos 5, sem sombra de dúvidas. Então, já tenho o meu A1 e já tenho a minha razão. Olha só, na fórmula, a gente só precisa de saber o termo que a gente quer encontrar, o A1 e a razão. Então, agora a gente já consegue achar. O exercício pede para a gente encontrar o 15º termo, ou seja, o A15. Substituindo na fórmula, vai ficar A1. O A1 é 4 mais n menos 1, 15 menos 1, vezes a minha razão, que é menos 5. Observe que eu tenho aqui uma expressão numérica. E aí eu simplesmente resolvo essa expressão numérica. Isso vai ficar 4 mais 15 menos 1, 14 vezes menos 5, ok?
Fazendo essas contas, eu tenho aqui que o meu A15 é igual a 4 mais, menos, né? Porque aqui é positivo, aqui é negativo, mais vezes menos, 14 vezes 5, 70. Então, o meu A15 é igual a menos 66. Então, observe que para resolver esse exercício, esse exemplo, eu não precisei ficar somando a minha razão a cada um dos termos. Eu já fui direto para o termo que eu estava procurando, ok? Esse é um exemplo numérico. E agora, uma coisa também extremamente importante é entender a soma de uma PA, ou seja, a soma dos elementos de uma PA. O que é isso? Olha para essa sequência. Suponhamos que eu tenho aqui 15 termos, né? Vamos pegar esse exemplo, vamos pegar essa situação como exemplo. Essa PA aqui é infinita, mas suponhamos que a gente achou o primeiro aqui até o 15º termo. E aí, você quer fazer a soma de todos os elementos dessa PA. Então, você quer somar o primeiro termo com o segundo termo, com o terceiro termo, com o quarto termo. Você quer somar todos os termos dessa sequência. Só que imagina que você tem uma sequência de 100 números. É totalmente inviável você somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, vai dar muito trabalho. Então, nós vamos utilizar técnicas para poder fazer essa soma. Vamos para a nossa definição. Tomando-se n termos consecutivos de uma PA, a soma dos extremos A1 e AN é igual à soma de quaisquer dois termos equidistantes desses extremos. O que eu quero dizer? Para você somar uma PA, basta você conhecer os números dos seus extremos. Então, ou seja, você vai somar o primeiro termo com o último, fazer a divisão, vai ser a média disso, então você vai somar o primeiro com o último, dividir isso por 2 e somar pelo número de termos e multiplicar pelo número de termos da sua sequência. Então, recapitulando, pega o primeiro termo, soma com o último termo. Esse resultado você divide por 2 e o resultado você multiplica por n. Quem é n? O número de termos da sua sequência. Então, observe que não há necessidade de somar todas as parcelas, mas você precisa conhecer o primeiro e o último termo. Então, com base nessa propriedade, podemos obter a soma, chamada de SN, dos n primeiros termos de uma PA, conhecendo os extremos A1 e AN e o número de termos. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para fazer a soma de uma sequência. O primeiro termo mais o último termo, divide esse valor por 2 e multiplica pelo total de termos da sua sequência, ok? Vou fazer com você agora algumas questões para aprofundamento para fixar esse tópico de progressão aritmética. Vamos lá.